Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Hoje o nosso assunto é quando a crise atinge uma nação. Joel, capítulo de número 1. Livro do profeta Joel, no seu capítulo 1. Diz-nos a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto. Porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamentam com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, os olivais se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e as palmeiras e macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solente, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai, ó que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também o rebanho de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspiram por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. E aí, por aí vai, irmãos, o texto é bastante extenso e bastante tremendo. Podeis sentar, graças a Deus.
Meus queridos irmãos, na verdade, a nossa palavra desta noite tem muito a ver com situações caóticas, difíceis e, por que não dizer, terríveis. Joel, alguns dizem que ele profetizou como contemporâneo de Jeremias, por volta do ano 509 antes de Cristo. Outros fazem uma alusão a Joel como um profeta que profetizou por volta do ano 885, também antes de Cristo. O fato é que uma data precisa ou aproximada se tem dificuldade para definir ou situar a profecia deste profeta, conhecido como profeta Joel. Pelo fato dele não apresentar nenhum rei dominante da época. A sua profecia é uma profecia de um período em que Judá está passando por uma crise terrível. Esta crise, meu irmão, é derivada por uma praga de gafanhotos, sem qualquer objetivo de definir esses gafanhotos, mas por ser uma nação 100% agrícola. E naquele tempo não havia essa grande quantidade de pesticidas para pulverizar as plantações. Então essas pragas era quase que comum no Meio Oriente, invadindo as plantações, destruindo tudo o que encontrava diante de si. E na época do profeta Joel, a terra de Judá, ela foi sacudida por uma crise sem precedentes. Agora, meus queridos, o futuro de Judá estava na mão de Deus. Mas Deus estava mandando uma crise terrível naqueles dias, porque todas as crises, ela precisa responder duas perguntas básicas. Primeiro, por que veio? E segundo, para que veio? Se a crise não consegue responder essas duas perguntas básicas, elas perdem o seu sentido. Agora, uma das coisas tremendas que acontece em tempos de crises é que quase todos aqueles que estão sendo afetados por ela se incorpora o espírito de um investigador para descobrir quem é o culpado, quem na verdade é o culpado. E nós vamos ver que durante uma crise todos somos culpados, não escapa ninguém, desde o que está sentado no planalto até aquele que está sentado atrás de uma máquina de escrever. As crises, elas vêm com um propósito, e este propósito precisa alcançar de uma forma que faz com que as nações sofram. E no caso de Judá, aqui ela está sofrendo também devido a esta crise. Agora, meus queridos irmãos, nós nesses dias em nosso país temos estado estarrecidos com o que está acontecendo. E quando eu estava dizendo que se incorpora um espírito investigativo em cada um para descobrir quem é o culpado, e todos apontam só em uma direção. Mas a gente nota que esta crise tem revelado, porque as crises elas são reveladoras, e ela revela realmente o que está dentro do coração do ser humano, daqueles que estão sendo afetados. Desde aqueles que acham que são os responsáveis pela crise, até aquele que corta uma fila por um galão de gasolina. Todos estão na mesma situação. Então isso vem revelar o que está dentro de cada um do ser humano.
porque nenhum de nós somos bons o suficiente para dizer que não aportamos com um grãozinho de areia para a situação que aí está. Isso não defragou hoje, ela teve a sua origem há muito tempo, ela simplesmente veio postergando, porque a crise é como uma bola de sabão, cada um deu uma sopradinha, e agora ela explodiu, e a situação aí está diante de todos nós. Mas voltando para o nosso texto, as crises elas são de âmbito individual, de âmbito nacional e de âmbito internacional. Há crises de várias formas, crises políticas, econômicas, sociais, crise que causa na família, no matrimônio, nos filhos, crise de identidade pessoal. Então, todos esses tipos de crise, o homem tem experimentado. Não era o projeto original de Deus isso. Na verdade, quando Deus pensou no homem, Ele pensou em plenitude de felicidade, plenitude de realizações, plenitude de conquistas, plenitude de vida, de comunhão. O que foi que aconteceu? O pecado desarranjou todo o projeto de Deus. Irmãos, a maior catástrofe que aconteceu neste planeta e foi repercutido em todo o universo foi o pecado cometido pelo homem. O pecado desarranjou todo o sistema criado, idealizado, projetado pelo Criador. Não era isso que Deus tinha em mente, mas o homem tomou uma dianteira e como consequência nós temos observado o que tem acontecido. A manifestação da crise que Joel profetiza aqui é interessante. É uma manifestação, não se fala o porquê da crise. Não, Joel não apresenta o porquê da crise, mas Joel apresenta o para quê da crise. O desejo de Deus aqui com esta situação era atrair a atenção da sua nação, para que eles voltassem aos seus pés, porque a crise, ela tem duas verdades que precisa dizer: ou ela nos põe de joelho, ou ela nos mata. Ou ela nos põe de joelho, ou ela nos mata. A crise nos leva a ajoelhar, a crise nos leva a clamar, a crise nos leva a pedir. A crise faz com que aqueles que estão nos pedestais desça para andar em estado de humildade. Aquele que hoje tem muito, amanhã estará pedindo de canequinha. É o poder da crise. Então, quando a crise chega, Deus está dizendo ao povo: é hora de vocês virem novamente para diante de mim. É hora de vocês me procurarem novamente. É hora de vocês voltarem à fonte. É hora de vocês clamarem. É hora de vocês se prostrarem, porque eu tenho a solução. Da mesma forma é o que Deus está dizendo à sua igreja nos dias de hoje, no nosso país. É hora de voltar, é hora de clamar, é hora de pedir, porque eu tenho a solução. Deus é aquele que tem a solução na mão para frear todas as crises que possam aparecer. Os efeitos da crise foi terrível. O caos agrícola pela praga dos gafanhotos trouxe, irmãos, uma perca terrível. O versículo de número 4, o profeta diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Um gafanhoto pior do que o outro. Se a coisa está difícil, eu acho interessante que o último gafanhoto tem o nome de destro. Por onde ele passa, nada mais fica. Por onde ele passa, nada mais fica. Então, se você nota, esses gafanhotos que atacaram as colheitas, os campos dos judeus, eles, de um para o outro, eles vêm destruindo em massa. E para uma nação que a sua economia
era toda sustentada na agricultura, você pode imaginar as consequências. As perdas econômicas foram grandes. Os gados, até os animais, estavam reclamando da situação em que se encontravam. Os trabalhadores que há anos haviam semeado, agora vê todo o trabalho que haviam feito perdido. Outros efeitos desta crise, a fome, porque sem o grão para comer, a miséria chega. A fome, uma fome que sacudia toda a nação, a miséria que havia se instalado, os efeitos da crise na população foi terrível. Até os bêbados, aqui o profeta está falando dos bêbados. Os bêbados estão chorando porque não tem mais cachaça para beber. O gafanhoto havia comido até a cana. Irmãos, a crise tem abatido o nosso país, que até os caminhões daquela redondinha tá presa nos engarrafamentos, nas paragens dos caminhões. Os bêbados estão reclamando, já não tem mais o happy hour, porque os caminhões ficaram presos. Até os bêbados naquela crise de Judá estavam reclamando. A escassez chegou até o templo. E a gente muitas vezes pensa, a crise, ela só queima a barba do outro, a nossa barba não vai queimar. Isso é mentira. A crise lá chegou ao templo, não tinha mais oferta. Não tinha mais oferta de libações, não tinha mais ofertas de manjares. Os sacerdotes que usavam essas ofertas, tanto para oferecer a Deus e como para se alimentar, agora começam a sentir a escassez lá. Meus queridos irmãos, quando a crise vem, ela vem para atacar no geral. Ninguém escapa, ninguém escapa, ninguém escapa. Não vai pensar você e eu que pelo fato de sermos crente, Deus tem uma saída especial para nós, nada disso. Estamos no mesmo navio, estamos no mesmo barco, não importa onde é o furo, se é na proa, mas se estamos no mesmo barco, vamos todos para o fundo. O que temos que fazer é levantar-nos, cada um, e tentar tapar o buraco do navio antes que ele vá a pique. Olha uma das palavras que os crentes usam muito quando o tempo é de crise. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Então passou a crise, ele não está em Cristo. Ele só está em Cristo quando está na crise. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Irmãos, por mais que eu estou em Cristo, mas não vai para a fila do posto para ver se você consegue abastecer. Não, é só orar. Eu oro e o anjo vem. Gasolina 1,50. Esse anjo, meu irmão, só faz esse milagre para o pessoal da Bolívia. Aqui, nem a R$4 você encontra. Então, por mais que você está em Cristo, por mais que você é perdoado, por mais que você dá glória a Deus, por mais que você fala mistério, profetiza, mas quando a crise chega, meu irmão, ela chega para todos. Ela chega para o profeta, ela chega para o pregador, ela chega para o cantor, ela chega para o pastor, ela chega para a igreja. E aí Deus convida, é tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de me buscar. Aleluia! Glória a Deus! A produção do grão cessou. Os gafanhotos comeram. E depois uma seca. Se está ruim, e depois da seca, o anúncio de uma invasão de um exército estrangeiro. É mais ou menos, Deus ia passar para lá, destruindo, voltar destruindo, e depois destruir todo. Havia um corinho que a gente cantava um tempo atrás, que dizia assim:
essa terra vai pegar fogo. Onde é que tu vais? Não vai ficar nem raiz, nem ramo. É o que Deus estava fazendo em Judá naqueles dias. Para que Deus estava fazendo isso? Deus estava chamando o seu povo. Deus estava chamando o seu povo. Olha, vem para cá. Vem para mim. Vem. Vocês foram embora, vocês me deixaram, vocês me deram as costas. É hora de voltar. É hora de voltar, é hora de se aproximar, é hora de vir novamente. Porque, irmão, Deus aperta o parafuso conforme o teor da dureza do coração. Quanto mais duro eu e você somos, maior será a prova sobre nós. E o nosso país, irmão, ele teve a prosperidade de muitos anos. Mas o que aconteceu com os crentes? O que aconteceu com a igreja? De repente, os crentes acharam que era popstar. Os crentes acharam que eles eram os bambambam. E que não precisava mais orar. E que não precisava mais jejuar. Era somente churrascada de um lado para o outro. Era somente vida boa para lá e para cá. Era carrão do ano. E tinha mais uma. Estou na bênção, estou na bênção. Olha que Deus me deu. Olha a máquina, olha a bênção. Deus sabe aonde tocar. Deus sabe aonde colocar o dedo. E Ele está dizendo a você e a mim nesta noite: o meu povo precisa voltar. O meu povo precisa voltar. Aleluia. 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 Todos ficarão prejudicados, assim como ficou em Judá. Todos. Nós paramos de evangelizar, irmãos. Nós paramos de pregar. Orar então? Orar para quê? Para que vamos orar? Nós paramos de orar. O pessoal parou de jogar ovo choco na gente. O pessoal parou de jogar tijolo na gente, irmão. As nossas igrejas já não são mais apedrejadas. Não sei. Nós somos bacana agora. Cada um de nós, em vez de estar pregando o evangelho, nos tornamos cabo eleitoral para eleger alguém para a política. Nós paramos com tudo. E de repente nós achamos que a fama do mundo é atrativa. Os nossos pregadores não pregam a palavra, eles pregam para sucesso. Os nossos cantores já não é mais um hino de louvor a Deus, mas é uma música. Já não é mais um culto a Deus, é um show gospel. Eu não sei onde nós vamos parar. Deus começa a apertar o dedo. Deus começa a tocar o dedo. Ele está dizendo ao seu povo: volta, 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 volta. É tempo de chorar, é tempo de clamar, porque o fim se aproxima. Aleluia. A crise estabelecida ali foi terrível. Na crise, Deus está chamando. Chamando para quê? Chamando para quê? Por que Deus chama o povo então agora? Só para uma coisa: lamentar pelo seu pecado. Sabe por que as crises chegam? Porque o povo peca. Porque o povo peca. Lamentai e chorai. Lamentar pelo pecado.
chorar pelo pecado. De repente, irmão, pecado para nós já não existe mais. Não, pecado? O que é isso, pastor? Será que é um novo X que apareceu num carrinho de lanche? O que é pecado, pastor? Já não tem mais pecado. Ele não existe. Ai, pastor, o senhor não pode falar de pecado, senão o senhor vai ficar sozinho na igreja. Ué, e daí? Não, o senhor já não pode mais tocar nesse assunto, porque se o senhor tocar nesse assunto, o senhor vai magoar o fulano, o Bertano, o ciclano. E daí? Pecado nunca deixou de ser pecado. E lugar de pecado não é na vida do crente. Na vida do crente é lugar de santidade. De repente, não mais pecado. Oh, meu querido, um dos requisitos essenciais para aproximarmos de Deus para aproximarmos e ter um avivamento em nossas vidas, é uma verdadeira convicção de que há pecado em nossa vida. Nenhum ser humano consegue aproximar de Deus sem antes fazer aquela verificação na vida e notar que é indigno, que tem manchas. O Salmo 51, Davi diz: lava-me, purifica-me, limpa-me, restaura-me, cria em mim, Deus, um espírito reto. Senhor, não me lance da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, torne a dar a alegria da tua salvação. Há pecado em nossa vida, e o pecado não pode ter e permanecer na presença de Deus. Ai, pastor, eu não sou tão pecador, não. Os únicos que não são pecadores aqui são os bancos. Cometemos pecado, irmão. E é mais ou menos daqueles que são enfermos e não querem cura. Ele disse: não, eu não sou. Que isso, irmãos? O pecado tem invadido igrejas inteiras, vidas inteiras, famílias inteiras, ministérios inteiros. O pecado tem dominado. E as pessoas estão dizendo: tranquilo, pastor, o mundo é assim mesmo. O mundo é assim. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. O mundo pode ser o que queira ser, mas os que são de Deus, queira ser santo, queira ser limpo pelo sangue. Este requisito. E de repente, irmãos, se você for continuar falando contra o pecado, você vai ficar impopular. E quem foi que disse que somos chamados para ser popular? Nós fomos chamados para anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só não tem um lado. Se ela tivesse somente um lado, ou somente um livro, seria fácil. Ela tem vários lados, e ela tem vários livros. E a briga de Deus, depois que Adão pecou, fora sempre com o homem praticando pecado. Até os mais santos que se aproximaram de Deus tremiam, porque sentia que havia manchas em suas vidas. E alguém então disse: quem pode estar diante deste Deus santo, desse Deus que é fogo consumidor? Quem pode? Josué disse: vocês não podem servi-lo, vocês não podem servi-lo, vocês não podem servi-lo, vocês não podem servi-lo com as mãos sujas, com a roupa suja, com a consciência. Que
de ser feito. O sangue de Jesus Cristo, Ele pode lavar você, eu, limpar, tirar toda mancha, toda nódoa, tudo aquilo que nos separa de Deus. E aí Deus anuncia uma coisa pior do que uma crise. Deus anuncia um juízo. O que pode ser pior do que uma crise? Um juízo. Porque a crise, ainda há a brecha da misericórdia. Na crise, se você clamar, na crise, se você pedir, mas no juízo, é a sentença. É a sentença. E Deus está anunciando aqui um juízo para aquela nação. Deus está dizendo, virá um juízo. O mesmo Ele disse para Abacuque: eu estou levantando os caldeus, nação que não respeita, nação que devora. Eu estou levantando eles. Se estava ruim para os judeus, com a crise do gafanhoto, com a crise da seca, agora ia ficar pior. E tem uns versículos na Bíblia interessantes, Deus dizendo, eu desembainharei a minha espada atrás deles. Quem escapar da espada será devorado pelas feras. E quem escapar das feras será morto pela fome. Não haverá paz para aquele que entra e nem paz para aquele que sai. Irmãos, isso Deus estava falando era para aquela gente ruim, pastor. Para o pessoal de Sodoma e Gomorra. Não, meu irmão. Era para o povo dele. Para os judeus, para os queridinhos. Para aquele que ele mesmo disse, aquele que toca em vocês, toca na menina dos meus olhos. Nós não devemos entender de uma vez por toda isso, de que com Deus não se brinca. O escritor aos Hebreus disse, o rem da coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é fogo consumidor. Então, meu querido irmão, e eu me incluo como o primeiro da fila, nos humilhemos e voltemos e nos ajoelhemos antes que seja tarde demais. Por quê? Porque Deus está chamando para o arrependimento. Ele está chamando para o arrependimento. O chamado ao arrependimento está no versículo de número 12. No versículo 12, ele disse, ainda assim agora, capítulo 2, o versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ele chama ao arrependimento. Venha. Ele chama a conversão. O que é a conversão? Uma mudança. Uma mudança radical. Podemos estar convencidos. A questão da vida da igreja, irmão, pode levar-nos a uma vida costumeira. A gente pode se acostumar com a vida da igreja. Podemos nos acostumar com as organizações da igreja. Podemos nos acostumar com os eventos da igreja. E achar que está tudo muito bem. Achar que tudo seguirá igual. Podemos nos acostumar com todo aquilo que se faz na igreja. E hoje nós temos muita gente que estão acostumados. E muitos deles vêm ao culto simplesmente para cumprir tabela. Hoje eu tenho que ir lá. Eu tenho que aliviar a consciência. Passei a semana toda pecando, então tenho que aparecer na igreja no domingo, que é para dar uma aliviada na alma, aliviada na consciência. E nós nos acostumamos assim. E esquecemos que a vida da igreja é uma, mas a vida com Deus é outra, completamente diferente.
A vida da igreja é viver na dispensação dos homens. A vida com Deus é viver na dispensação espiritual. Um compromisso firmado de cada dia, de cada momento, estar com Ele. O santo do santo não é algo comum. O santo do santo é algo especial para você e para mim. Podemos estar convencidos. Podemos estar convencidos. A resposta de Deus está no versículo 14, quando Ele disse, no capítulo 2, versículo 14: quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Ele faz um clamor: volte, se arrependam, se arrependam. Se vocês fizerem isto, eu também me arrependo. Eu também me arrependo. O que é que Deus está querendo dizer? Se vocês tomarem um posicionamento de voltarem, de vir novamente para a minha presença, eu tomo um posicionamento de mudar o decreto, de remover o juízo, de acabar com os gafanhotos, de acabar com a seca, de frear os exércitos estrangeiros além fronteiras. Mas se vocês se converterem, se vocês fizerem isso, porque o nosso Deus, irmãos, antes do juízo, Ele coloca no campo de batalha a sua misericórdia. Deus é um Deus que está com o coração sangrando, olhando para você e para mim, olhando para esta nação que adormeceu espiritualmente, olhando para esta igreja que já não tem mais vigor. Fala que tem um evangelho de poder, mas não vive o poder do evangelho. Olhando para esta igreja que fala em tantas bênçãos, mas pouca bênção chega no arraial. Olhando para esta igreja que fala em cura divina, mas os nossos irmãos fazem fila para conseguir uma consulta nos postos de saúde e todo mundo doente. Falando que há restauração e vivemos quebrados, acabados e destruídos, mas Deus está dizendo: volta, volta, eu vou eliminar os gafanhotos, volta, volta, eu vou trazer chuva nesta sequidão espiritual. Haverá ainda flores no meio da igreja. Haverá. Que mais Deus disse? Deus desiste de castigar o pecador quando este se arrepende. O que Deus quer com uma crise é trazer você para Ele. É trazer você para Ele. É dizer a você: estou aqui. O que Deus está falando para a nossa nação? Brasil, volta para mim, Brasil. Venha novamente andar comigo. Venha novamente chorar aos meus pés. Venha novamente clamar a mim. Venha novamente fazer de mim o teu amparo, o teu escudo, o teu protetor. Venha novamente, Brasil. Nós temos muitas coisas. Nós estamos como a igreja de Laodiceia. Nós dizemos que estamos ricos, que estamos apoderados, que temos fama e nome. E o Senhor está olhando: mas não é de mim que vocês têm riqueza, não é de mim que vocês têm fama, não é comigo que vocês estão andando. Igreja de Jesus Cristo, antes que seja tarde demais, ainda há possibilidade para que eu e você ponhamos a boca no pó e voltamos a clamar e a pedir: Deus, poupe a nossa nação, poupe a nossa nação, poupe a nossa nação. Ainda há tempo. Em Ezequiel, Deus se assusta porque não encontrou ninguém para se colocar na brecha. Uma das coisas que me assustou
e me alegrou foi quando Evo Morales, presidente da Bolívia, estava para assinar uma lei que as igrejas estavam proibidas de evangelizar, estavam proibidas de pregarem, estavam proibidas de fazerem os seus cultos. Os pastores de Cochabamba foram para a praça, dobraram o joelho no meio da praça, junto com o povo deles, e clamaram a Deus, e pediram socorro, e pediram misericórdia. E sabe o que aconteceu? Não demorou 2 dias, e saiu a notícia: Evo Morales não vai assinar o decreto. Evo Morales não vai assinar o decreto. Ah, meu querido, ainda há um Deus naqueles céus, ainda há um Deus naquele trono. E você, igreja, e eu, se nós voltarmos a clamar, ainda Ele ouve. Ele ainda ouve. Oh, aleluia. Deus diz ao povo: se vocês voltarem, não haverá juízo. Se vocês voltarem, não haverá mais gafanhotos. Se vocês voltarem, não haverá mais seca. Se vocês voltarem, eu vou trazer bênção. Eu vou trazer bênção. Eu vou trazer bênção. Se vocês voltarem, eu os abençoarei novamente. As mãos dele não estão vazias. Ninguém consegue esvaziar aquelas mãos. Ele deu uma prova disso na multiplicação dos pães. Eram 5 pães e ele começou a partir e foi partindo. Quanto mais partia, aparecia pão e aparecia pão. Porque aquelas mãos são abundantes, abundantes, abundantes. Se o Brasil voltar, se os nossos líderes voltarem, se os nossos líderes se ajoelharem novamente e clamarem novamente, se todos nós voltarmos a ajoelhar na presença dEle, você vai ver, meu irmão, que todos aqueles demônios que infestam hoje os ares do Brasil serão removidos, e todos aqueles demônios que impedem a descida da bênção de Deus sobre esta pátria serão destruídos, e uma vez mais haverá bênção, haverá prosperidade, haverá riqueza, haverá fartura, e haverá Deus andando no meio da igreja. Aleluia! O povo está olhando e dizendo: aonde estão os crentes? O povo está dizendo: aonde estão os crentes? Sabe aonde os crentes estão? Com uma bandeirinha. Que haja uma intervenção militar. É isso que os crentes estão fazendo. Mas os verdadeiros crentes estão de joelho dizendo: haja uma intervenção divina. Haja uma intervenção divina. Homem da terra não dá jeito nesse lugar. Quem vai dar jeito no Brasil é Jesus Cristo, com uma igreja pujante, triunfante e cheia do Espírito Santo. Quanto tempo vai querer você e eu depositar a confiança no homem, fazer do homem o nosso escudo? Quanto tempo? E nós sabemos aonde está a lata do doce. Nós já sabemos aonde ela está. O grande problema é que não queremos ir lá buscar. Mas ela está lá. E ele ainda continua dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Estou à porta e bato.
E não foi no coração do incrédulo, não. Foi na porta da igreja. Estou à porta e bato. A igreja se fechou para o lado de dentro e deixou o dono dela para o lado de fora. Mas ele está batendo. E de repente o diácono pode abrir, o presbítero pode abrir, o pastor pode abrir, o círculo de oração pode abrir, a mocidade pode abrir a porta. Ele pode entrar de novo, porque este é o lugar dele. Aleluia! Aleluia! O próprio Deus faz uma convocação a todos. Olha o versículo 16 do capítulo 2. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do... Pastor já não chora mais, irmão. Pastor só chora quando ele é pego na multa do radar. Ou então quando funde o carro. Nós choramos mais. Estamos mais secos do que língua de papagaio. Os crentes na igreja dão glória a Deus e a gente fica olhando para a mosca que está voando. Ah, mas eu sou pastor. E daí? Ah, mas eu sou presbítero. E daí, meu amigo? E eu, antes de tudo isso, eu sou crente. Batizado com o Espírito Santo. Ainda tem que haver lágrimas nos meus olhos. Eu ainda preciso chorar. Olha, irmão, obreiro que não chora, ou chora no pé de Jesus, ou chora na chibata da mulher. Então vai começar a chorar agora. Deus está convocando para chorar. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. É o pedido. Poupa, Senhor. Poupa o teu povo. Poupe a nossa nação. Este povo precisa começar a chorar. Nós precisamos voltar a chorar. Nós não temos chorado mais. O diabo nos enganou, dizendo que nós não precisamos mais de chorar, dizendo que nós não precisamos de tanto barulho, dizendo que nós não precisamos de tanta dedicação e consagração. Mas o Senhor nosso Deus está dizendo: volta, chore de novo, clame de novo, peça de novo, insista de novo, se humilhe de novo, arrependa de novo. Graças a Deus. Faça algo novo. É o Espírito de Deus que está dizendo. E não somente a nós que estamos aqui, porque essa mensagem vai correr o mundo. E aonde ela chegar, eu creio que o Espírito Santo há de falar. Eu estou desde as 4 da manhã acordado, sem poder dormir, com o peso desta palavra, e o Espírito Santo dizendo: fala, é hoje, fala, fala. E eu vim para este lugar para dizer que há um Deus no céu que há de colocar a mão sobre esta crise e há de mudar o panorama. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Pergunta para o seu irmão se ele já chorou hoje. Ou choramos no pés do Senhor, ou choramos na bomba da gasolina, meu querido. Mas chorar vamos.
mas choramos nos pés do Senhor, porque nos pés dele tem consolo, tem bálsamo. O frentista não tem consolo, meu irmão. É 5 o litro. Quando nós nos purificamos, o nosso testemunho como igreja nessa nação será impactante. Será impactante. Quando os nossos crentes deixarem de beber socialmente. Quando os nossos pastores priorizar mais a palavra. Quando a nossa igreja realmente se levantar, vestida com o sol da justiça, banhada no azeite. Os demônios naquele dia, é eles que vão entrar em greve. Quando o Satanás diz, olha, eu preciso de um demônio lá no Brasil, ele disse, pode mandar outro, que o pessoal lá tão cheio, estão bamburrando, os crentes lá estão fogo puro. Eu me lembro de uma história do José das Canelas de Fogo, lá no estado de Minas Gerais. Ele era um crente mineiro, crente que come queijo bonito de se ver. Na casa de um bacana da cidade, de Juiz de Fora, um demônio se manifestou. E chama um, chama outro, chama um, chama outro. E nada do demônio sair. Aí alguém lá no meio gritou e disse, chama o velhinho das canelas de fogo. Esse velhinho das canelas de fogo era conhecido. Tinha umas canelinhas finas, parecendo canelinha de siriema. Mas pensa num velhinho cheio. Ia para o culto com aquele palitozinho de gazimire, meu irmão, apertadinho. Aquela gravata que já tinha passado mais ou menos uns 360 Pentecostes. Mas ele não saía da igreja. E chamaram ele. E ele foi chegando. Quando ele foi se aproximando da porta, o demônio gritou lá dentro, com esse velhinho eu não posso, eu já estou indo embora. E ó, a igreja precisa de gente assim. Gente que os céus conheça, mas gente também que o inferno conheça, que faça tremer as bases e que mostre realmente que há Deus que anda na terra com esta igreja. Ah, você olha para mim e diz, é que o senhor é das antigas. Eu sou das antigas não, eu sou da Bíblia. E a minha Bíblia disse que recebereis poder e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expelirão demônios. Eu não sou das antigas, eu sou de Jesus. Eu ainda acredito no batismo com o Espírito Santo. Eu ainda acredito na cura divina. Eu ainda acredito que o demônio foge pelo poder do nome de Jesus Cristo na boca de um crente. Aleluia. Eu ainda vou viver novamente. Eu ainda vou viver novamente. Eu creio que esses crentes de água com açúcar ainda vão tomar vitamina espiritual. Eu creio que esses obreiros ainda vão pregar como se fosse a última coisa que ia fazer na vida, flamejantes de fogo. Eu ainda creio assim. Eu ainda creio que a palavra será poderosa da mesma forma como foi na boca de João Batista. Eu acredito, meu irmão. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros. Oh, meu querido, essa igreja ainda se levanta. Esta igreja ainda se levanta. Esta igreja ainda se coloca de pé. Esta igreja. Esta igreja. Oh, ela tem a solução para essa crise.
Ela tem a solução para essa crise. Ela tem a solução para qualquer crise que apareça. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna da verdade. Oh, ela é o santuário de Deus na terra. Glória a Deus, é o rebanho adquirido por Jesus Cristo, sumo pastor. É a lavoura de Deus, é a vinha de Deus, é a igreja amada do Cordeiro. É aquela que está resplandecente, vestido com linho puro e limpo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Fique em pé, por favor. Aleluia. Se o que você está sentindo é presença de Deus, então abre a tua boca e dê glória a Deus. Mas se o que você está sentindo é presença do frio, então fique calado. Mas abre a tua boca, por favor. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Agora vamos interceder pelo nosso país. Agora vamos pedir pelo nosso país. Remande raia cancho e managasu bindasse andereste. Remando nebre andasse anderrei me andácia. Ó Deus bendito, se coloque de pé, Senhor meu Deus, no trono da tua graça e da tua glória, Senhor Deus, na noite deste dia, porque a tua igreja se coloca diante de ti, em rogar por esta nação, em rogar por estes governantes, em rogar por estas autoridades constituídas, meu Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, precisamos da tua intervenção na história da nossa nação. Precisamos, Senhor, que tu, Senhor, adentre a causa do teu povo. Olha com misericórdia nesta noite, Senhor Deus, pois tu és o nosso advogado, tu és o nosso juiz por excelência. Senhor meu Deus, olha para esta causa, Senhor meu Deus, para muitos está perdida. Senhor Jesus Cristo, o sociólogo não tem resposta, os especialistas não têm resposta. Senhor meu Deus, os governantes, os políticos não têm resposta, mas tu tens resposta através do clamor da tua igreja. Responde-nos, Senhor. Oh, remanda que a managasu bendermanácia. Senhor Jesus, dê uma solução para este caos instaurado na nossa sociedade, na nossa cultura. Oh Deus eterno, renova-nos, Senhor, nesta noite. Renova, Senhor, o entendimento dos nossos governantes, a sua moral, Senhor Jesus, diante de ti. Ó Deus, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós dizemos, Senhor, que tu és o nosso Deus, não existe outro Deus além de ti. Opera, Senhor meu Deus, nesta causa da sociedade. Intervém pela tua misericórdia, pelo clamor da tua igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe a cada dirigente, a cada obreiro, a cada irmã, a cada irmão, Senhor. Nós ouvimos aqui nesta noite que o Senhor cura, que o Senhor cura, que o Senhor cura. Manai cantora managácia. Senhor Jesus, seja a neoplasia maligna, neste momento nós a repreendemos no poder do teu nome, Senhor Jesus. Senhor Deus, nesta noite nós batalhamos, nós marchamos contra o inferno na autoridade do teu nome, Senhor. Decretamos que toda barreira, que toda muralha caia por terra, que a tua igreja segue
pujante, triunfante, para a glória do teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, não apenas canela de fogo, mas com olhos de fogo, com cabeça com chama de fogo, com boca flamejante, Senhor. Acende-nos, ó Deus, acende-nos, ó Deus. Oh, Mendagassubi andecanto rabagácia, que esta seara, que este povo seja impactado pela tua presença, para a glória do teu nome. Assim nós pedimos e te agradecemos, certo da vitória em teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo, Senhor, socorre. Socorre, socorre a nossa nação, socorre o nosso povo, socorre os caminhoneiros, socorre essa população. Envia a solução do céu, envia recurso. Oh, meu Senhor, aleluia.